Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, fazendo de cada um a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para todos nós. O Senhor Jesus deseja que cada um dos seus discípulos seja uma fonte para gerar outras fontes, para que a luz da face do Altíssimo seja iluminada ou venha iluminar através dos seus discípulos, dos seus seguidores. Mas o fato que, para que a pessoa possa ser a própria bênção, primeiro ela tem que nascer de novo, não é? Como é que ela pode ser a própria bênção se ela continua com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas manias, os mesmos pecados, ou qualquer que seja o pecado? Como é que ela pode ser a própria bênção, gerando água doce e amarga ao mesmo tempo? É impossível. Ou uma fonte, você sabe, ou gera água boa, água doce, ou gera água ruim, amarga. Então, não existe mais ou menos, ou é ou não é. Não é legal? Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. E ele mostra assim um caráter que o agrada, né? A pessoa ter caráter. Caráter para assumir. Se é sim, é sim. Se é não, é não. O que passa disso é do diabo. Mas no que diz respeito ao novo nascimento, à nova criatura, é possível a pessoa ser nova criatura, ser uma fonte, quando ela se arrepende dos seus pecados. A Bíblia fala e ensina que sem arrependimento não há perdão de pecados. O arrependimento não é uma coisa provocada pela própria vontade humana, mas é o próprio Deus quem nos dá o dom do arrependimento. Então ele dá o dom para a gente poder se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente odeia o pecado, a gente odeia a injustiça, a gente odeia tudo que é errado, tudo que se faz contrário ao reino de Deus, ao reino da justiça, ao reino da ordem, ao reino da disciplina. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a ter a mente do Senhor Jesus. E por conta disso, ela passa a jorrar a vida que Jesus lhe dá. Então, por exemplo, você que se sente bem em participar sempre dessa transmissão da mensagem que nós trazemos aqui para vocês, ora, você se sente bem não é porque eu sou uma pessoa assim iluminada por mim mesmo, não, mas o Espírito de Deus que ocupa a nossa mente, faz gerar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, da sua aflição, da sua dor. Então, quando o Senhor Jesus fala de novo nascimento, nova criatura, uma criatura regenerada, ele está falando com propriedade, porque quem veio falar com ele? A quem Jesus se referiu a nova criatura? Ele falou especialmente com um homem que era mestre na religião, um homem sincero, um homem verdadeiro, um homem muito religioso, era um homem zeloso pela sua religião, tal e qual era o apóstolo Paulo. Mas esse homem, coitado, ele, apesar
de ser religioso, Nicodemos era um homem com a velha criatura, ele não tinha nascido de novo. Apesar dele praticar a sua religião com zelo, ainda assim ele continuava sendo a mesma criatura, que é o que acontece com a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Elas dizem, não, eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, mas as atitudes dela, como, por exemplo, as mentiras, os enganos, a corrupção, as coisas erradas, os pecados que ela comete, não dá para entender que ela tenha o Senhor Jesus dentro dela. Não dá para entender que ela tem o Espírito de Deus, que ela tem em mente do Senhor Jesus. Quem é nova criatura não vive no pecado. Como é que você pode seguir a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Como é que você pode seguir a verdade e andar na mentira? Não dá. Então, amiga e amigo, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe e você também sabe. Se você é uma pessoa que, ainda que professe a fé no Senhor Jesus, mas você vive no pecado, então essa fé no Senhor Jesus não está resolvendo o seu problema. É porque você ainda não se entregou, não sacrificou a sua vida, a sua vontade. Você não sacrificou os seus pecados. Você não sacrificou o seu tudo, sua vida por inteiro, seu futuro, sua mente, seus sonhos, suas realizações. E por conta disso, você não recebeu ainda de Deus, o dom do arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, ela deixa o pecado, ela odeia o pecado, ela vira as costas para o pecado e ela passa a viver uma vida diferente. É claro que ela, para enfrentar o pecado, vencer o pecado, ela tem que ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus. E ela recebe o Espírito Santo, a mente de Deus, quando ela se mostra zelosa na busca de querer fazer a vontade de Deus. Foi o caso de Nicodemos. Nicodemos, apesar da sua religiosidade, ele era um homem comum, não diferenciava em nada com respeito aos demais, os pecadores. Mas ele estava buscando, ele era sincero, ele estava buscando a verdade. E eu tenho certeza que Deus o fez uma nova criatura. Apesar dele ser um mestre na religião, mas ele nasceu de novo por conta de ter se entregado corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Então, você que me assiste nesse momento e que pesa na balança da verdade, na balança de Deus, você pesa a sua alma, você vê que a sua alma está na lama do pecado. Então, minha amiga, pense bem, é a sua alma que está em jogo, a vida eterna da sua alma ou a morte, quer dizer, o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre, porque nem é o inferno, porque o inferno é a antessala do lago de fogo e enxofre. Jesus disse que neste lugar haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade, e onde os bichos, quer dizer, os vermes do corpo que ela recebe para sofrer lá no inferno, esse corpo, esses vermes ficam atormentando a vida dela por toda a eternidade. Então, por favor, minha amiga, meu amigo, avalie a sua vida, entrega a sua vida para Jesus, mas deixa o pecado. Não adianta você entregar a sua vida para Jesus na igreja, lá no altar, e quando sai da igreja você pega de volta a sua vida. Não, não dá. Você tem que entregar a sua vida
e viver essa vida restrita. Você tem que morrer para o mundo para poder viver para Jesus. Você tem que morrer para o mundo para poder viver para o Senhor Jesus. Se você não morrer para o mundo, quer dizer, para o pecado, não vai ter como você conciliar o pecado e a vida religiosa, porque você, com certeza, há de constatar que de nada adianta a pessoa ser uma pessoa religiosa. Estou falando religiosa. Não adianta ela ser religiosa e viver no pecado, porque essa religiosidade não vai levá-la à salvação. Ela tem que ser uma nova criatura. Por isso Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, não pode sequer ver o reino de Deus, entender o reino de Deus. Não pode. Então, muitas pessoas não conseguem realmente compreender a disciplina do reino de Deus, o caráter do reino de Deus, o caráter da harmonia, da família, né? A família, que é a instituição mais sagrada criada na terra depois da igreja do Senhor Jesus. Primeiro, ele criou a família, depois veio a igreja. Aliás, a igreja, esse é um assunto para mais tarde. A igreja é um símbolo da família de Deus. Então, minha amiga, se você quer ser ou experimentar ser essa nova criatura, ter a mente do Senhor Jesus, pensar nas coisas boas, ver as pessoas com bons olhos, ter bons olhos, ter um bom coração, ter uma mente pura, você tem que nascer de novo, e isso só é possível quando vem o Espírito Santo sobre você. Mas para o Espírito Santo vir sobre você, você tem que manifestar esse desejo, essa vontade, essa cobiça. A Bíblia, Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e só os que violentam a si mesmos conseguem entrar nele. Tá bom? Deus abençoe e até logo mais ao meio-dia, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.